pelo que louvamos ao Senhor. Obrigado por esta hora de culto. Louvamos pela vida da Primeira Igreja Batista de Tocos. Pedimos ao Senhor abençoar cada um, onde estiverem. Pedimos por nós que estamos neste culto online, que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito e nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do irmão Fagner, que tem ajudado na instrumentalidade deste recurso. Obrigado por cada um que vai estar conosco neste culto agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, Isaías 5:5. Pega para cá, velho. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe nossas vidas através da palavra dele. Vamos cantar. Pega o cantor para o som lá. Mangueira está pegando o cantor aqui para a gente cantar alguns hinos conhecidos. Essa foi uma palavra de Deus para o povo dele. Mas Israel, já dizia o Senhor, era um povo, foi um povo rebelde e contradicente. Um povo que se aproximava do Senhor na hora das suas dificuldades, a resolver das suas questões, eles se deixavam levar até mesmo para os cultos idólatras, que era muito triste para o coração de Deus. Que palavra preciosa! Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um momento em que vão buscar e não vão achar mais. É o tempo da graça, o tempo de buscar e achar ao Senhor. Vamos ler, vamos cantar. Quer cantor aí? Hino 60. Coroai. É um hino bem conhecido. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração,
do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, o glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os fios grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Há um hino, a gente quase não canta mais hinos do cantor. 37 diz assim: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a cheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me a chaga que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinho, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar para tais afrontas suportar nada. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh,
Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Não pode, vai quebrar. Inaudita graça me mostrou. A última estrofe. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. Vamos, irmão, ter um momento de oração. Eu quero pedir pelo Brasil e pelo mundo, pelo Brasil de forma especial. Os governantes vacilaram e o Brasil passa hoje o pior momento de todos esses problemas de pandemia. Tem gente morrendo porque não tem como entrar no hospital. Já não são os recursos, né, os hospitais, mas não tem mais como entrar. Então está sendo, né, Campos vai enfrentar novo lockdown, né? Fala na volta dele na terça-feira que vem. Espírito Santo, maioria, quase que todos os estados estão abraçando mais uma vez ter que ficar em isolamento para a coisa não piorar mais ainda. Já era tempo de a gente estar com a metade da população vacinada e não estamos nem com 5% ainda. Que Deus tenha misericórdia, né? Do povo brasileiro, dos irmãos, né? Que também são afetados, e do mundo, que é a pior situação que o mundo já viveu, esse problema da pandemia. Esse é o meu motivo de oração. Também quero pedir para o Senhor despertar o coração da igreja, que está interesse em cultuar a Deus, está interesse em estudar a palavra de Deus. Nós temos um tesouro e temos acesso a ele, nós temos a compreensão dele, e rejeitarmos isso é trágico, né? A palavra de Deus revelada, conhecer mais a Deus através da sua revelação especial, que é a sua palavra. Não Fagner. Amém, pastor. Eu peço a Deus também, né? Eu reforço o pedido do pastor, né? De oração pelo país, né? Pelo nosso Brasil, principalmente. Nesse momento que vai na contramão mundial, né? Em termos de casos e de mortes. Vamos orar muito por essa, né? Pela morte, as mortes que têm acontecido no nosso país. E eu peço também, além de pedir pela minha família, por mim, por Laila, por Jonas, pela vida dos irmãos enfermos, né? Enfermo. O irmão de Belô, que lá está na UTI, numa situação bem delicada, bem difícil. E os irmãos enfermos é como Zezinho, Neide, a mãe do Vinícius, Jane, né? Que nós já sabemos e temos orado, né? E eu peço também por nossas vidas espirituais, né? A vida espiritual dos irmãos da igreja.
A gente vê, como o pastor também falou, né? A gente vê sabe, eu acho que não tem outra coisa a não ser que, assim, os irmãos têm se afastado, né? Se afastado das coisas da igreja. Quando a gente faz cultos e a gente vê 2 pessoas somente, né, conosco aqui, não é outra coisa, senão que os irmãos estão priorizando todo tipo de coisa, menos a igreja, sabe? E aí, devido à pandemia, né, a gente, não sei, né? Eu acho que esse era o momento para nós estarmos mais agarrados ao Senhor, devido à dificuldade, mas a gente vê, infelizmente, né, muitos irmãos não buscando ao Senhor, né? Uma vez que nós temos tido os cultos e os irmãos não comparecem. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E que o Senhor nos desperte a igreja para buscar a Ele mesmo, sabe? Esse é o meu pedido. Eu também louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu quero entregar mais uma vez as lutas que eu tenho passado. São grandes, mas o nosso Deus é maior. Eu coloco nesse momento a vida de toda a minha família. Peço pela vida do Zezinho. Não está sendo fácil. Peço a Deus pelas cicatrizes do corpo dele. Pela cirurgia está tudo bem, mas a cicatriz está muito avançada. Mas eu confio no Deus que eu conheço e eu entrego nas mãos dele. Eu peço a Deus que Deus venha me ajudar, que eu entrego ao Senhor e eu vinha deleitar nele, esperar nele, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que essa cirurgia dele não ia ser aqui, mas eu entreguei nas mãos do Senhor e clamei ao Senhor, pedi misericórdia ao Senhor, e graças a Deus a cirurgia dele foi aqui. Ele ia levar mais uns dias no hospital, eu entreguei nas mãos de Deus, o médico mandou para casa, que esse tempo não está fácil. Então eu peço a Deus que Deus esteja me dando também saúde, me dando força, para que eu possa cuidar dele nesse momento tão difícil que está sendo. E eu quero entregar nas mãos do Senhor também a vida de cada irmão, como o irmão Fagner falou aí, né? O pastor falou, que Deus venha aquecer a fé de cada um, que venha ter um calor espiritual, que Deus venha tocar em cada um, porque quando a gente deixa se levar pela frieza espiritual, é triste que se a pessoa cair para levantar, é difícil, mas temos um Deus muito grande por nós e eu louvo a Deus nesse momento. Peço a Deus que Deus me dê condições, providência para tudo que nós temos que gastar, muito gasto, mas até aqui o Senhor tem providenciado. E eu quero pedir a Deus pelo Brasil, por essa pandemia, por esse vírus, que Deus esteja destruindo esse vírus com o poder do Espírito Santo de Deus. E que essas vacinas venham a ser distribuídas logo, para que todos nós sejamos vacinados. É esse meu pedido, irmãos. Será que eu estava falando com o microfone fechado? Não, Amém? não, estava não. Marralina, pede o pedido aí da irmã. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e... Ah, meu Deus. Pronto. Eu agradeço a Deus. Meu Deus. Oi? Pau. Agradeço a Deus porque Ele tem me sustentado
e nessa pandemia, né? Mas Ele tem providenciado todas as coisas. E pedir ao Senhor que nos acrescente a fé a cada dia para suportar as tribulações dos últimos tempos, né? Nós sabemos que virão. Que o Senhor nos dê fé para prosseguir. Amém. Amém. Libera o áudio, pastor. Seu microfone está desligado. Ora por esses pedidos aí. Eu, pastor? Já está entrando aí, Silvanei. Tá. Eu orar, pastor? Levi vai fazer um pedido? Não? Hein? Vou orar. É para eu orar, pastor? Eu, né? Ora aí. Amém. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor para cultuar a Ti. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, não há outro. Teu nome pelas tuas misericórdias, pela tua graça manifestada a nós em Cristo Jesus. Porque o Senhor é um Deus tão bom que ainda assim tu tem nos tratado com amor, não levando em consideração os nossos grandes pecados que nós cometemos todos os dias, mas o Senhor tem olhado para nós, tem cuidado de nós com um olhar sobre Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Que o Senhor nos anime, nos fortaleça, que o Senhor desperte a vida dos irmãos que estão muitas vezes estão afastados da igreja, longe da comunhão do Senhor, deixam de estar presentes nos cultos, que o Senhor tenha misericórdia e venha despertá-los, Deus, para a necessidade de continuar firmes em Ti, buscando ao Senhor, se alimentando da palavra viva do Senhor. Que o Senhor faça assim nos nossos corações, nos corações de cada irmão, em nossas vidas. Pai, nós te pedimos pela vida dos enfermos, os que estão acamados, a vida de Zezinho, a vida de Neide, de Jane, que o Senhor venha olhar por eles, do irmão do Belô, que o Senhor venha ter misericórdia, cuidar da vida desses nossos irmãos, desses nossos amigos, e que possam ser restabelecidas as suas saúdes, que o Senhor venha a manifestar o teu poder através da tua graça sobre a vida deles, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, neste culto, de tudo que ainda iremos ouvir através do pastor, que sejamos convidados atentos para ouvir a tua mensagem. Te pedimos também por esse momento tão difícil que nossa nação tem passado, com tantas e tantas mortes todos os dias, chegando a até 2.000 mortes por dia no nosso país. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor venha aliviar, ó Deus, essas mortes, as dores, a fim de que diminua, ó Deus, a dor e as mortes que têm acontecido no nosso país, mas que principalmente as pessoas possam se voltar para Ti, possam reconhecer a Cristo, confessar os seus pecados, o que é mais importante, salvação de suas almas, que eles vão entender que somente a salvação e a vida, através do Evangelho, através de Cristo Jesus, através do único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Fica conosco, Pai, nós te pedimos, neste culto, abençoe a vida dos irmãos, o Senhor, a nossa igreja, o caminhar da nossa igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, te louvamos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém. Eu digo toda adoração, todo louvor, todo amor, toda gratidão dos nossos corações. Nesse momento, Senhor, de oração, nós entregamos ao Senhor
os pedidos que aqui foram feitos, as lutas da irmã Joelma, abençoe, dê forças, coragem, sobretudo fé, a suportar as lutas. Pedido do irmão Fagner, peço mais uma vez pelo Brasil e pelo mundo, pelas famílias que estão sendo dizimadas. Que o Senhor tenha misericórdia e apresse, Senhor, com o teu poder, a saída para essa situação que é a vacina e a compreensão de muitos que têm exagerado e se exposto para o contato, então isso vai se multiplicando. O Senhor tenha misericórdia, então, do Brasil e do mundo. Prepara-nos, Senhor, para o estudo da palavra. Louvamos pela vida do irmão Delvi, irmã Marta, irmã Silvanei, irmã Josiela, irmã Vera, minha vida, irmão Fagner, sua família, irmã Halina, suas famílias. Guarda-nos, Senhor. Protege os nossos de maneira especial. Protege, Senhor, os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, primeira de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 9 a 17. Meus Coríntios 3, 9 a 17. Eu vou ler, os irmãos mantenham sua Bíblia aberta. Vamos reportar ao texto algumas vezes. Porque de Deus somos cooperadores. O contexto é daqueles que têm a responsabilidade de ministrar, de ensinar, de edificar a igreja com a palavra de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, quer dizer, a igreja, todos os membros do corpo de Cristo. Lavoura de Deus, edifício de Deus são eles, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, dizia o apóstolo Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com letra maiúscula, é uma referência ao dia de Cristo, ao dia que ele vai retornar para julgar e levar a igreja. Julgar a humanidade e levar a igreja. Pois o dia de Cristo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. O contexto, então, como eu disse, é a responsabilidade dos que edificam na igreja, dos que ensinam, foram chamados para pastorear e ensinar o rebanho de Deus. E é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio também muito elevado, mas uma responsabilidade muito grande edificar a igreja. E Deus está vendo tudo. E o dia de Cristo, como Paulo diz aqui, vai passar pelo fogo tudo isso. Se o que ele ensinou é comparável a ouro, prata, pedras preciosas, isto é, os tesouros da palavra de Deus, esses metais, quando passam pelo fogo, eles ficam em melhor qualidade. Mas, quando passa pelo fogo, se o que está sendo ensinado é comparável a madeira, feno e palha, essas coisas se destroem facilmente. E se alguém destruir uma dessas vidas que ele edifica, através de ensinos que não condizem com a verdade, Deus tratará de destruir de alguma maneira esses que ensinam, se por ignorância, naturalmente, que Deus vai levar em conta, mas se ensinam de maneira dolosa, né? Visando outros meios, Deus vai cobrar de cada um. Então, vamos compartilhar com os irmãos sobre esse tema, a responsabilidade dos que edificam na igreja. Pai, abençoa-nos com a tua palavra. Obrigado por ela. Obrigado porque temos o teu Espírito que nos conduz através dela e nos leva a Jesus Cristo, a fim de que ele seja glorificado. Que seja assim mais uma vez. Que sejamos conduzidos pelo teu Espírito, consolados por ele, para vermos Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, nosso bendito Senhor, glorificado mais uma vez. Em nome dele que oramos. Amém. De Deus, irmãos, então, são os que ministram na igreja. São cooperadores, né? Jesus andou por aqui, ensinou, foi o maior dos mestres. O que ele ensinou estão registrados nos evangelhos, coisas preciosíssimas. Mas em nos deixando, ele, como diz Efésios, levantou apóstolos, profetas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, tendo em vista a edificação da igreja. E Paulo vai chamar cada membro, né, desse corpo de Cristo, da igreja, lavoura e edifício, né? Em primeiro lugar, para plantar a semente do evangelho nos corações. A semeadura do evangelho, a semente do evangelho, é comparável a um agricultor, né? Se ele não cuidar da terra, se ele não adubar. No contexto aqui, Paulo já dizia, eu plantei, o Paulo regou, mas o crescimento vem de Deus. Capítulo 3, versículo de 6 a 7. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E edificar lembra a obra de um arquiteto.
Então, Deus chama a atenção através de sua palavra aos pastores e mestres, aos que ensinam na igreja, o que eles estão fazendo com o evangelho. O que ele está fazendo com esta semente, né? No versículo 10, Paulo vai dizer que, como prudente construtor, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nós sabemos que toda a estrutura do evangelho, né? Todas as doutrinas foi entregue aos apóstolos. Diz Lucas lá no início de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não é que essas doutrinas eram deles, é que Jesus entregou a eles e eles entregaram à igreja. Paulo diz, então, como prudente construtor, né? Se um construtor não for prudente, a obra que ele pretende edificar, ela pode sofrer danos terríveis, né? Mas ele diz que fez isso segundo a graça de Deus que me foi dada. Da onde se conclui, né? Que ele não merecia nada disso, mas foi dada a ele essa graça de lançar o fundamento na igreja. Ele lançou o fundamento. Volte aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, 2, versículos 2 e 5. Quando ele chegou em Corinto, né, uma cidade cheia de vanglória por causa da sabedoria humana, por causa da filosofia, né? Dali saíram os grandes pensadores do mundo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles se orgulhavam disso. E Paulo, naturalmente, ficou assim, fazer. Ele também entendia de filosofia. Ele era versado em filosofia. Ele aprendeu filosofia na Cilícia, de onde ele veio para Jerusalém aprender a lei, né? Então, ele diz... Ele tomou uma decisão, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tomou uma decisão sábia, porque não adianta bater boca com filósofo. Entrega o evangelho, porque se há alguma coisa que pode mudar a vida de alguém, isto se chama o evangelho da graça de Deus. Ele lançou o fundamento. Versículo 5, do capítulo 2, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas ele aqui está da parte de Deus, inspirado, que fora, recebeu do Espírito, recebeu de Jesus, ele chama a atenção, chama para perto os que edificam, e diz, porém, cada um veja como edifica. Vamos fazer um resumo aqui. Primeiro, nenhum outro fundamento é necessário. Jesus é a rocha do século. Jesus é a pedra angular. Uma vida edificada sobre Jesus é uma vida que jamais sofrerá dano. Versículo 11, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Alguns ousam lançar, mas vão à bancarrota. Vem a tempestade, a chuva, é como casa edificada sobre areia. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em segundo lugar, nenhum ser humano pode ser o fundamento ou sustentar a vida da igreja.
Por isso que, ao longo da história, a Igreja Católica Apostólica Romana tem sido sacudida e abalada ao longo da história. Por quê? Porque ela entendeu de botar como fundamento da Igreja o apóstolo Pedro, né? Sobre esta pedra, diz ele que é sobre Pedro. Coitado de Pedro e da Igreja Católica. Porque se Pedro fosse o fundamento, quando Jesus disse para ele isto, depois dele confessar a Jesus como Cristo, Filho de Deus eterno, Jesus disse sobre essa pedra, ele não estava dizendo que é sobre Pedro, sobre esta declaração de fé de que Jesus é o Cristo, Messias, ungido, ele edificaria a sua igreja. Quer dizer, a igreja verdadeira, a igreja espiritual, é aquela que confessa no coração, confessa com a boca, e quando isto vem do coração, que Jesus é o Senhor, é o Cristo. Então, nenhum ser humano pode ser o fundamento ou sustentar a vida da igreja. Nem pastores, nem missionários, nem mesmo os apóstolos. Por quê? Porque todos passaram. Eles mudam-se, eles morrem, muitos desistem, etc. Alguns apóstolos, sim, a gente precisa interpretar bem, interpretar corretamente essas coisas. Alguns apóstolos foram considerados colunas, base, mas o fundamento dos próprios apóstolos era Jesus Cristo. Avança um pouquinho aí, vamos em Gálatas, depois de 2 Coríntios, Gálatas 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para a circuncisão. O que Paulo está dizendo é que realmente foi confiado a eles, naquele momento, né, tudo que eles receberam de Jesus e que a igreja que estava nascendo precisava. Mas a doutrina deles, os fundamentos dos apóstolos, eram as doutrinas de Deus, as doutrinas de Cristo. Eles não tinham. Nós vamos ver. Efésios 2, avance mais um pouquinho. Efésios, capítulo 2, de 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a rocha dessa construção, a rocha que sustenta esta construção chamada igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para habitação de Deus no Espírito. No Espírito. A gente fala muito na casa de Deus, né? A igreja. Mas, na verdade, a casa é espiritual, somos nós, em cada um de nós que Deus habita. Somente a igreja edificada em Jesus Cristo sobreviveu e vai sobreviver até o dia de Cristo. Se fosse edificado sobre Pedro, acabaria ali naquela noite em que prenderam Jesus e Jesus estava sendo julgado. Na verdade, ali a gente pôde ver a fragilidade do apóstolo Pedro, que negou com todas as letras
a Jesus, que conhecia, que andava, que era seguidor de Jesus. Mas, meus irmãos, aqui hoje, então, nós temos que entender, né? Voltando lá em 1 Coríntios 3, a questão de prata, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. A gente tem que ver a qualidade do material que está sendo usado na edificação do edifício, a igreja, versículo de 12 a 15. É de suma importância a qualidade do que se usa numa construção civil, uma obra física, casa, edifícios, apartamentos, etc., assim como na igreja. Não se trata da qualidade de vida de cada um na igreja. Não se trata disso, embora seja importante. Mas a qualidade do serviço de quem trabalha para a edificação da igreja. O que ele está usando? Quais materiais estão sendo usados para a edificação da igreja? São os alimentos, os ensinos dos que têm a chave da despensa. Em outra passagem, Paulo diz que somos despenseiros. Quer dizer, a despensa é onde se coloca os alimentos, né, na nossa casa. Aquela estante, né, ali as prateleiras, as gavetas, ali é a despensa, dali que se tira os alimentos para o cotidiano, para a edificação do corpo, né, para manter o corpo saudável. Então, os que ensinam, eles têm a chave da despensa. Jesus entregou a eles. Aqueles que receberam dons, tendo em vista os propósitos de Deus para a igreja. Vamos ver mais uma vez, temos visto esse texto, vimos recentemente pregando lá em Efésios, mas nunca é demais passar e entender por que foram dados esses dons, né? Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4, de 11 a 16. Quais eram os objetivos de Jesus ao levantar e continua levantando pessoas? E ele mesmo concedeu, pela ordem, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastorear e ensinar. Como eu disse aos irmãos, eu dividi isso aqui quando ensinei em dons temporários e dons permanentes. Apóstolos não existe mais. Profeta, na excepção da palavra, né, que recebia a profecia, a mensagem futura, isso não existe mais. A revelação está fechada. Também os evangelistas, no sentido de aqueles que receberam o dom para escrever os evangelhos, não existe mais. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não? Existe aquele que é considerado evangelista, que evangeliza, mas isso é quase que missão de cada um de nós. Né? Foi-nos dado o ministério da reconciliação, quer dizer, pregar o evangelho a fim de que haja reconciliação de Deus com o pecador. Nós, irmãos, como eu tenho ensinado aos irmãos, nós vivemos, não há outra maneira. Nós vivemos a vida cristã à luz das doutrinas que recebemos. Doutrina e prática. Não tem atalhos. Ninguém consegue viver a vida cristã sem doutrina. É uma utopia. E também doutrina sem vida
é outro problema seríssimo, né? Conhecer e não praticar. Mas só pode praticar aquele que conhece. Primeiro lugar, ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha. A igreja tem que ter sabedoria para saber o que está sendo comparável a que os ensinos que estão sendo ministrados na igreja. A ouro, prata, pedras preciosas, que quando provadas pelo fogo, como disse Paulo aqui em 1 Coríntios, elas melhoram a qualidade. O ouro ele é pego na natureza de forma bruta, assim como a prata. E as pedras preciosas, né? O diamante, ninguém acha o diamante na natureza na forma em que ele é depois de lapidado, depois de tratado, né, pelos especialistas. E o fogo no ouro e na prata refina, tira as impurezas, né? Fica de melhor qualidade. Mas qualquer um sabe que madeira falha o pena, se meter fogo, some, né, em fração de segundos, até de minuto, até de segundo, dependendo, né, se tiver um vento e tal, aquilo some, vira fumaça. O edifício, irmãos, preste atenção, nós somos comparados à lavoura e edifício. O edifício, agora vamos falar de um edifício, comparar uma obra física. O edifício pode ter uma boa aparência, se olhar assim a fachada, a pintura, os detalhes, pode até ter uma boa aparência. Mas, dependendo do material usado na construção, esse edifício não se sustenta quando submetido à prova. Eu não sei se os irmãos se lembram, aquele edifício que tombou lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamado Edifício Orla, daquele deputado que eu não sei, eu acho que ele até morreu. O caso foi tão sério que abalou a estrutura dele, familiar, a sua vida pública, finança, por causa de uma construção muito bonita, mas mal edificada. O deputado Sérgio Naia. Lembram disso? Passou pela televisão, já tem alguns anos. O que aconteceu? Vendeu apartamentos, né? Um edifício belíssimo, local maravilhoso, aparência, coisa, mas o fundamento, a base, o material usado ficou provado que era de terceira categoria e não aguentou. Não aguentou. Com o tempo, aquilo desmoronou. Assim também é a vida daqueles que recebem ensinos comparados à madeira falha e feno, né? Que é um tipo de palha também, que pega fogo facilmente. Assim é espiritualmente, igualzinho. Versículo 13 de 1 Coríntios 3. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Alguém poderia ter, né, chegado naquele edifício assim, e um elogiando, olha que maravilha, que construção maravilhosa, olha os detalhes, olha a arquitetura, elogio daqui, mas alguém sábio poderia bem dizer, bem, vamos esperar o tempo, né? As tempestades, o vento, vai provar isso aí, se isso aí realmente é uma obra que condiz com a aparência, mas era uma coisa que virou entulho, né? Um prejuízo, nem sei como é que está aquilo, virou processo que não acabava mais na justiça, porque muita gente perdeu a vida e todas as suas economias, foi tudo para o espaço. Pois bem, o que está sendo edificado sobre o fundamento? Eu sou suspeito de dizer,
mas os irmãos precisam saber o que está sendo edificado sobre Jesus Cristo, sobre o fundamento, sobre a pedra angular, na primeira igreja batista de Tóquio. Em primeiro lugar, a principal doutrina qual é? A doutrina da salvação. Se começar mal aqui, as outras ficam comprometidas. A principal doutrina é a doutrina da salvação. E quando Paulo fala no versículo 15 de 1 Coríntios 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui não está se tratando de ganhar ou perder a salvação. Serão salvos todos os que creem. Nós seremos salvos, irmãos, apesar de nós. Por nada que há em nós, nada que fazemos e que somos e que temos é suficientemente capaz de lidar com o pecado. Nós seremos salvos apesar de nós. Por isso é que a salvação é um dom, é pela graça de Deus, é apesar de nós. Capítulo 1, porque para alguém chegar, né, começar bem e chegar realmente a alguns passos na salvação. E nós não temos nada disso, ou não tínhamos nada disso. E agora, Deus, pela sua misericórdia, o que ele faz? Ele faz, já que não somos, nem temos os requisitos básicos, o que ele faz? Ele faz de Jesus essas coisas por nós. Ele é o nosso referencial. Olha só, versículo capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, quer dizer, não é a sabedoria humana que leva alguém até Deus. E Paulo está escrevendo para filosofia, filósofo. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. João 5:24, Evangelho 5:24, já dizia Jesus o seguinte: quem, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é porque ele tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, como eu disse, não é a sabedoria humana que leva ninguém a Deus. Né? Então, Deus, o Pai, ele fez do Filho tudo que os que haveriam ou haverão de crer necessariamente. Ele, olha só o capítulo 1, versículo 26 em diante. Ele chama a igreja e diz assim: irmãos, reparem na vocação de vocês. Olhe para dentro da igreja e veja as pessoas que estão aí. Reparai, pois, na vossa vocação ou chamada. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus é tão misericordioso e tão gracioso, que ele, ao invés de condenar todos os sábios segundo a carne,
ele chama alguns, naturalmente, as suas mentes e seus corações são mudados. Eles se arrependem, né? Faz tudo que é necessário. Mas não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos que confiam, né? Em seus poderes, em seus talentos, em seus dons, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pessoas que nascem em famílias abastadas, importantes, não foram chamados, chamou alguns desses. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, as pessoas que acham que são alguma coisa. Versículo 29. Ele fez isso por quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vocês, diz Paulo para a igreja, mas vocês, meus irmãos, vocês são dele, vocês pertencem a Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, quer dizer, Deus fez de Cristo, da parte de Deus, o qual se nos tornou, Cristo Jesus, sabedoria que vem do alto, justiça, que é a justiça revelada no Evangelho, a justiça de Deus, e santificação, a perfeição de Cristo, nós somos aperfeiçoados nele, e redenção, que aqui tem o sentido de glorificação, redenção total, a glorificação. Então, irmãos, sabedoria, Tiago diz assim, se alguém acha que não tem, peça a Deus, que dá liberalmente a todos. É preciso sabedoria para ver em Jesus de Nazaré o Cristo de Deus, para ver que ele não era só humano, mas ele tinha também a natureza divina. Para que, como está escrito, 1 Coríntios 1:31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É pela graça mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça, irmãos, nós estamos caminhando por fim. A graça é maior do que nós mesmos, está além do que fazemos. A graça maravilhosa. A graça, diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, que a graça reina. Ela tem um reino e nós somos súditos desse reino. O pecado não pode mais nos dominar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Diz Paulo, o pecado já não nos arrasta mais para a condenação, porque Deus nos tirou do império das trevas, do pecado, da morte, e nos trouxe para o reino da graça do seu Filho Jesus. A graça é sempre sobre graça. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, versículo 17, ele entendeu que é graça sobre graça. 1:17 de João, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 16, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Tem que ser graça sobre graça, senão não chegaríamos.
não vamos chegar, mas vamos. Capítulo, a graça veio por Jesus Cristo, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo, que é maior do que Moisés. Segundo e último lugar, a salvação fundamentada na graça nos leva naturalmente à santificação. Naturalmente. Deus está preocupado com o material usado no edifício, que é a igreja. Por quê? Porque nós somos santuário, somos o seu santuário. Vamos voltar lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. O texto de hoje, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso é que Deus está preocupado com o material que é usado na igreja. Capítulo 6, 19 também de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E, finalmente, irmãos, a advertência final é de fazer-nos tremer e temer. Capítulo 3, 17 de 1 Coríntios. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. A interpretação, olhando para o contexto, é que uma vida edificada sobre mentira, sobre heresia, essa vida vai ser destruída. Mas se alguém destruir isso de forma dolosa, né? De forma desonesta, né? Ele vai ter que se entender com Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Eu anotei aqui nas minhas anotações, amém? Mas hoje está mais propício para misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dos que ensinam na igreja, porque o privilégio é realmente de poucos, mas a responsabilidade é de todos, né? A responsabilidade são de todos que ensinam na igreja. Que Deus nos livre, né? Tenha misericórdia de nós e nos livre de só pensar em ensinar algo na igreja que não condiz com a verdade da Escritura. Nosso Deus bendito, nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra contém tudo aquilo que a Tua igreja precisa. Sabe que não podemos lançar outro fundamento que a base, a pedra angular, a rocha onde ela está assentada, é a rocha dos séculos, Jesus Cristo, o teu Filho. Mas o que está sendo edificado sobre ela, que é de suma importância, como os alimentos, né? Como o agricultor que trata lá daquilo que planta no campo, como o construtor que coloca os materiais na obra que está sendo edificada na igreja, Senhor. É toda a verdade, todas as doutrinas, todos os ensinos que Jesus, o teu Filho, ensinou e confiou aos apóstolos. E estes
através das epístolas, passaram para a igreja, e é o que temos hoje nesse livro santo chamado Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Muito obrigado, Senhor, pela edificação que recebemos nesta noite. Saber mais uma vez que a salvação é um dom. A salvação é, como lemos no início em Isaías, graça oferecida gratuitamente a todos. Ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, porque não há como comprar isso, não há preço estabelecido, porque o preço já foi pago com sangue derramado na cruz. E a glória pertence a Ele, Jesus Cristo, teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por Ele. Muito obrigado pela ministração do teu Espírito. Muito obrigado, porque o Senhor é autor dessa salvação bendita. Desde a eternidade, o Senhor já tinha como propósito salvar a vida dos pecadores, como nós. Muito obrigado, Senhor. Dá uma boa noite. Pedimos mais uma vez pelos pedidos arrolados, pelo que estava no coração, está no coração de cada um de nós. Que o Senhor abençoe e que o Senhor nos guarde os nossas famílias e misericórdia de nossos irmãos brasileiros, patrícios, e do mundo que está sofrendo tanto com esta pandemia, com esse mal terrível. Mas o Senhor é maior que tudo e todos. Que aqueles que estão passando saibam tirar lições de tudo isso. Os não salvos e até mesmo os que já foram salvos saibam tirar lições de tudo isso. São coisas que o Senhor permite para que as pessoas sejam sacudidas e vejam que o mal maior está por abater a humanidade, que é a tua ira, que vai ser derramada sobre os impenitentes e os que ainda não se dobraram diante do Senhor e reconheceram que Jesus é o Senhor e bendito Salvador. Em nome dele, oramos agradecidos mais uma vez. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja, espalhada pelo mundo afora, hoje até o dia de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha sempre muita misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita paz. Amém, amém e amém. Uma boa noite para os irmãos. Irmã Tereza, irmã Alina, Joel, irmão Wagner. Amém. Vanei, não sei, acho que não conseguiu entrar. Os irmãos e família dos irmãos, todos abençoados. Amém. Amém.